De um lado, vemos o rico caramelo das areias do deserto que se estendem até o limite de onde os olhos podem tocar. Do outro, as colinas gramadas estão cheias de ovelhas e cabras pastando num lindo verde. Nossa história é sobre José, filho de Jacó, o homem que lutou com Deus. José é o filho querido e preferido de seu pai. E a história começa quando José tinha 17 anos. Ele está cheio de energia, entusiasmo e confiança que qualquer rapaz de sua idade que soubesse que era o favorito do pai teria. No entanto, a confiança de José não era tão bem vista por seus 10 irmãos mais velhos. Se o relacionamento entre eles ainda não era conflituoso o suficiente por José ser filho da mulher que Jacó mais amava entre suas esposas, o favor de Jacó para com José certamente piorou a situação. Além disso, os filhos de Jacó não eram o grupo mais bondoso e muitos deles não tinham a mesma integridade que José. Jacó, também conhecido como Israel, amava José mais do que qualquer um de seus irmãos, não apenas por causa de seu caráter, mas porque ele nasceu na velhice de Jacó. Para demonstrar seu amor, Jacó fez uma túnica para José. Todos os homens naquele tempo usavam túnicas, mas nenhuma era como esta. Essa túnica era semelhante à que a realeza usaria. Nela haviam os mais belos ornamentos e o bordado detalhado era uma verdadeira obra de arte. As cores por si só eram impressionantes, como se você estivesse olhando para um arco-íris depois de uma forte tempestade. Tudo nestas vestes era lindo e o amor com que foi feito a tornava ainda mais especial. Enquanto Jacó estava satisfeito e orgulhoso por adornar seu filho com esta obra-prima, aquilo se tornou mais um motivo para seus outros filhos odiarem o irmão. José tinha ainda outra coisa muito especial que o fazia sobressair. Ele sonhava sonhos vívidos, e cada um de seus sonhos tinha um toque divino. Uma noite, José sonhou que ele e seus irmãos estavam no campo colhendo feixes de trigo. De repente, seu próprio feixe se levantou enquanto os de seus irmãos se curvavam diante dele. Quando José compartilhou seu sonho com os irmãos, talvez empolgado demais, isso alimentou ainda mais o ódio deles. Ainda não desencorajado pelo ressentimento de seus irmãos, José compartilhou outro sonho com eles. Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Seu pai estava entre os que ouviam José relatar esse sonho elaborado. E ao compreender que ele e sua esposa Raquel, a mãe de José, eram representados pelo sol e a lua, e os irmãos de José pelas 11 estrelas, repreendeu-o perguntando se seu pai e sua mãe se inclinariam perante ele. Enquanto os irmãos estavam enfurecidos, Jacó pensava e considerava o sonho que seu filho tivera. O que poderia significar? Os irmãos de José foram pastorear o rebanho do pai perto de Siquém. E Jacó enviou José para ver se seus irmãos e o rebanho estavam bem e trazer-lhe de volta notícias. Sempre obediente a seu pai, José partiu para a longa viagem, caminhando do vale de Hebrom até Siquém. Chegando em Siquém, um homem lhe contou que seus irmãos haviam ido a Dotã, e José seguiu para lá, atrás deles. José os encontrou em Dotã, e de longe seus irmãos o avistaram e conspiraram para o matar. E diziam um ao outro: lá vem aquele sonhador, é agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo:
não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Quando José se aproximou, seus irmãos lhe arrancaram a longa túnica, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Provavelmente satisfeitos com seus esforços para dar uma lição em José, os irmãos se sentaram para comer. Enquanto comiam, notaram um grupo de ismaelitas se aproximando deles pelo caminho de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. De repente, Judá, um dos irmãos, teve uma ideia. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é o nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Eles devem ter se sentido muito espertos, ensinando a José uma lição sobre quem deve se curvar a quem. E tudo isso eles fizeram sem hesitar. Mas Rúben não ouviu a conspiração de Judá. E quando ele voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Partilhando a preocupação de Rúben com as consequências que poderiam ter quando Jacó soubesse do desaparecimento de José, os irmãos inventaram uma mentira para contar ao seu pai. Eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e durante muito tempo chorou por seu filho amado, recusando o conforto de qualquer um ao seu redor e dizendo: chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. Seu precioso filho se foi. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Potifar era um dos oficiais mais ricos no serviço do faraó. Sua casa era grande e decorada grandiosamente. Cada centímetro da casa de Potifar certamente escorria luxo que muitos não conseguiam nem mesmo imaginar. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o nomeou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Além do seu caráter e liderança admiráveis, José era também belo e atraente. Infelizmente para Potifar, o olhar de sua esposa caiu sobre José com cobiça, e ela o convidou a deitar-se com ela. Uma mulher sem medo de brincar com fogo, ela o importunava dia após dia para atrair sua moral e ceder à luxúria. Mas vez após vez, José se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ele era firme em sua lealdade e integridade.
Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Nas paredes escuras, frias e solitárias da prisão, o Senhor estava lá, e à medida que José interagia com o carcereiro da prisão, o Senhor lhe concedeu um grande favor. E logo encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor